Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou Grazi Faeli, sou especialista no tratamento de paralisia facial, tenho uma equipe fantástica, nós somos a maior equipe de atendimento online de paralisia facial e eu vim aqui hoje para responder as suas perguntas. Boa noite, pessoal que está aqui. Vamos ver hoje como vocês vão me acompanhar, se vocês me abandonaram por uma cervejinha ou se vocês estão aqui para me acompanhar para eu responder a pergunta de vocês. Eu tinha comentado na semana passada que eu ia fazer uma live específica, né? Mas lembrei, hoje é dia de Jogo do Brasil, o povo vai estar tudo na festa, então eu vou aproveitar para responder as perguntas do pessoal que está aqui. Como vocês estão? Boa noite! Muito bem, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje o dia tá no caos bom, coisa se organizando. Semana passada alguém falou assim pra mim, que eu falei, né, que tava no meio de uma confusão das mudanças aqui. Aí uma pessoa falou assim pra mim: antes do milho virar pipoca, ele passa pelo fogo. Estou, acho que terminando desse pedaço do processo, quase saindo do fogo para virar pipoca, entendeu? Vamos lá. Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Dai, tudo bom? Muito bem. Até o pessoal entrar, eu tenho algumas perguntinhas aqui que o pessoal já me mandou, mas eu queria saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, tá? Muito bem, me falem aí se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, certo? Joia! Acho que sim, talvez, contudo. Vou contar um segredo hoje aqui. Hoje estou à base de... Tá escutando barulhinho? Não é cerveja, é energético, que o negócio tá... Muito bem, já que estão me ouvindo bem, vamos lá. Vamos começar a responder as nossas perguntas. Eu estou aqui com algumas perguntinhas, tá? Oi, Fabi, tudo bem? Graças a quanto tempo não consegui mais assistir você, mas eu tô sempre aqui. Tô aqui todo dia, entendeu? Todo dia falando um oi pra vocês. De vez em quando eu sumo assim, um dia, meio-dia, mas tô sempre aqui. Vamos lá. A Isa, que é uma paciente nossa, me perguntou assim: Grazi, por que a paralisia é meio instável? Tipo, uma hora melhora, outra hora piora, principalmente na questão das cincinesias. Eu vou até conferir um negócio aqui, vou olhar no prontuário da Isa se é essa a minha ideia. Vamos ver. Estou entrando no prontuário dela aqui, que como vocês podem ver, não estou olhando aqui, porque eu estou olhando aqui, certo. Muito bem, então vamos lá. A Isa me perguntou isso e assim... Oi, Isa, tô falando de você, mulher. Tô falando de você, vou responder sua pergunta agora. Eu vi que você acabou de entrar. Então você me perguntou, né, por que ela é meio estável? Uma semana tá melhor, outra semana tá pior. Eu vou falar um pouquinho, responder um pouco a sua pergunta sobre dois aspectos, tá? O primeiro é o emocional. Então, tem sim uma questão emocional. Conforme a gente fica mais estressado ou menos estressada, o nosso corpo reage como um todo, principalmente nessa questão aqui de tensão do pescoço, e isso interfere muito no rosto. Então, assim, eu vou juntar essa questão, eu vou voltar a essa divisão de dois aspectos. Um aspecto é externo à paralisia, eu acho que eu vou conseguir responder melhor você a isso. Um aspecto é externo à paralisia e outro aspecto é interno. Então, o que interfere na mudança do rosto no aspecto interno? Emocional, alguma coisa que você fez, a sua alimentação, se você tá doente ou não, tudo isso interfere no rosto. E como tá muito ligado um músculo no outro, qualquer tensão, qualquer alteração de um músculo vai interferir nos outros também, tá? Então esse é o primeiro aspecto. Então, para analisar esse aspecto, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o paciente. Nossa, senti que o meu rosto piorou. Qual é a pergunta que você vai se fazer? O que mudou nesses últimos dias que pode ter interferido no meu rosto? Então, por exemplo, um paciente que foi viajar para a praia,
tá? Foi viajar pra praia. E voltou na semana seguinte e falou assim, nossa, minha cincinesia do olho tá pior. Tô sentindo que quando eu fecho minha boca puxa mais ou quando eu falo meu olho fecha mais. Se você foi viajar pra praia e por sorte você pegou sol e você ficou no sol, durante esse período você ficou mais aqui. Isso leva a uma contração mais sustentada de uma musculatura que já tem cincinesias. Então, ela vai manter uma contração maior e a cincinesia vai piorar. Então, sempre se pergunte, primeiro, o que aconteceu antes dessa piora? O que mudou, tá? Ou se o seu rosto está muito bom, o que mudou? Será que você mudou sua alimentação? Será que seu estresse está mais controlado? Será que você descansou mais, assim, emocionalmente? Então, pergunte-se sempre isso. E a segunda questão são as questões internas da paralisia. Então, eu fui até abrir aqui o seu prontuário, né, para ver as datas certinhas. Então, você teve uma lesão em dezembro. Então, dezembro de 2021, a gente está completando 1 ano de lesão, tá? Quando a gente tem uma lesão que vai para sequelas, que vai aparecer cincinesias, entre o início das cincinesias e o final das estabilizações das cincinesias, o final da estabilização da instalação da cincinesia, decorre mais ou menos aí uns 7 meses. Então, vamos imaginar que a sua cincinesia começou com 4 meses da lesão, tá? Então, você já teve uma demora para começar os seus movimentos, então os seus movimentos demoraram entre 1 e 2 meses para começar, e você teve o seu início do tratamento com a gente em maio. E eu lembro que em maio, quando eu te avaliei, e depois até nas discussões com a Cami e tudo mais, eu vi que assim, já começou a ter uma melhora e a gente já sabia, olha, quando começar, vai ter a cincinesia juntos, porque por causa do seu tipo de lesão, que foi uma cirurgia, e porque você teve uma demora de 1 a 2 meses para começar o movimento. Então a gente já estava preparada para isso. Então, se você começou mais ou menos o tratamento com a gente e logo no primeiro, segundo mês do tratamento já começou a aparecer movimentos com algumas indícios de cincinesia, então vamos contar 6 meses aí, tá? Então, em junho. De junho até a estabilização da cincinesia são mais ou menos 6 a 7 meses. Infelizmente, demora esse tempo até que elas comecem e elas se equilibrem. Para aí sim a gente conseguir, a partir daqui a gente vai reduzir. Então, esse momento que você viveu, Isa, até agora, é o momento de turbulência. E várias vezes você veio aqui falar pra gente, né? Tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior. Mas é isso, é o momento de ir daquele... Sabe quando vai o caos para depois ajustar? Só que qual é a diferença? Apesar da gente não conseguir segurar a cincinesia, tipo, ela começa, a gente não consegue barrar para que ela não apareça nada. A gente consegue fazer com que, em vez dela aparecer aqui em cima, ela aparece aqui. E a gente vai daqui agora para baixo. Porque se você não faz o tratamento quando as cincinesias estão aparecendo, elas vão piora e continua aqui, ó. Agora, se você tá fazendo tratamento, ela piora, ela na verdade ela não só piora, ela fica assim, né? Sobe, desce, para aqui e começa a descer, tá? Então, é isso que tá acontecendo com você, certo? Deu para entender por que tem essas oscilações? Então, primeiro, se pergunta o que aconteceu antes, porque sim, pode ter uma interferência, e esse momento é o momento que ela vai ter essa oscilação e depois ela vai estabilizar para cada vez melhorar. E aí, um alerta. Essa semana eu atendi uma paciente nossa que fez uma aplicação de toxina, assim, por insistência do profissional que aplica a toxina, fora do momento que a gente gostaria, que foi nesse momento de instalação da cincinesia sem ela estar totalmente, não consolidada, mas finalizado o processo de instalação. E o que aconteceu? Como ela aplicou a toxina e essa cincinesia não estava estabilizada, as musculaturas que não sofreram a aplicação da toxina vieram com uma cincinesia muito pior. Por quê? De certa forma, os músculos que têm cincinesia servem como pontos de tração e interferência para o quanto aquele
outros vão conseguir contrair com intensidade. Então, se eu tiro algo que vai meio que dar uma estabilizada no quanto aquele paciente consegue contrair muito, no quanto aquele músculo consegue contrair muito, eu deixo ele livre para contrair o quanto ele quiser. Então, a cincinesia dela, que estava começando a se instalar em algumas regiões, em 15 dias foi suficiente para se tornar muito pior do que já estava. Porque não tinha mais, esses músculos ficaram livres para contrair adoidado. Então, por isso que a gente não indica a aplicação de toxina nesse período em que as cincinesias estão se instalando, tá? Se instalando até elas finalizarem. Muito bem, eu vou intercalar de novo uma pergunta das que o pessoal que me mandou e uma pergunta daqui, tá? Vamos lá. A Isa falando que cheguei. Cheguei chegando. É isso, né? A Tati Medeiros fez uma ótima pergunta. Grazi, todos os casos que são atendidos pela sua equipe passam pela sua avaliação e acompanhamento? Sim. E parcialmente sim. Por quê? Todos passam em avaliação comigo. Então, todas as avaliações são feitas por mim. Agora, o acompanhamento, ele é dividido. Então, eu falo que os pacientes que estão em tratamento comigo, eles recebem... Comigo não, com a nossa equipe, eles recebem o acompanhamento de 2 terapeutas. Então, as meninas que são as realizadoras do tratamento, então elas vão lá, elas vão executar, vão analisar e eu confio absurdamente nelas. Tá? Confio muito e eu que funciono como, eu falo que eu sou como se fosse uma gerente. Então eu vou lá para olhar o que está acontecendo e dar aquela olhada. Sabe quando a gente olha de fora e que você tem alguns insights, algum direcionamento que você consegue dar aquela somatória, aquele gás? Por mais que os pacientes não saibam que eu tô fazendo isso e que a gente tá fazendo isso, a gente discute todos os casos e eu faço esse gerenciamento de todos os casos dos pacientes que entram aqui. Então, por mais que não me vejam o tempo todo, mas eles conseguem sim, a gente consegue fazer esse gerenciamento para dar esse acompanhamento melhor. Porque o que eu quero? O máximo de evolução no menor tempo possível de acordo com o que é a lesão. Então a gente vai fazer de tudo para fazer e dar esse gás, tá? Então elas executam e elas têm autonomia total porque eu confio realmente nelas, elas atendem como eu e eu falo que quero que elas atendem melhores do que eu. Por isso que eu faço muito treinamento, a gente tem muita reunião, os insights que eu tenho eu passo para elas e a gente discute muito porque eu quero que elas atendam melhores do que eu. E eu quero sim continuar e vou continuar fazendo esse gerenciamento para acompanhar todos os pacientes, tá bom, Tati? Perguntinha que foi mandada aqui. A Keila perguntou se eu já atendi criança com 2 anos com paralisia facial que o filho dela tá. Sim, a gente atende criança sim. Nesse momento a gente tá com, deixa eu pensar. Se eu não me engano, a gente tá com 5 pacientes, 4 ou 5 pacientes menores de 5 anos, tá? Por paralisia facial, algumas por paralisia de Bell, tem outras por cirurgia também, mas a gente atende criança sim, tá bom? Depois, se você quiser que ela entrar em contato, me manda um direct que a gente conversa. Ou no link da bio, também tem um link para vocês entrarem em contato com a gente pelo WhatsApp, certo? Vamos lá, perguntinhas daqui. Agora eu vou ficar com a música. Cheguei. A Teixeirinha tá perguntando. O meu rosto começou a tremer, zumbido no ouvido. Porém... Calma que eu vou achar o resto da resposta. Eu comecei a sentir o lado da paralisia tremer e zumbido no ouvido. Porém, tem um tumor no cérebro. A oncologista falou que poderia ser convulsão, mas eu acho que pode estar relacionado com a paralisia. Olha, Teixeirinha, primeiro, o que a gente precisa ver realmente é qual é a localização desse tumor e observar se o seu rosto vem tendo pioras. Tá? Isso é uma informação muito importante quando a gente tem um crescimento em alguma região que possa afetar o nervo facial. Por quê? Zumbido no ouvido está relacionado a um comprometimento do 8º par craniano que corre do ladinho do nervo facial, que chama nervo vestíbulo coclear.
E o rosto tremer também, aí tá relacionado com o nervo facial. Só que eu preciso ver como que estava o seu rosto antes, o que está acontecendo agora, para comparar o que tá, né, se o seu rosto, e você vai conseguir sentir melhor do que qualquer outra pessoa, se você tá sentindo que tá tendo perda de algum movimento, tá? Mas eu acho que sim, precisa, quem tá te acompanhando, além da oncologista, né, precisa, não sei se quanto tempo faz que você fez um exame de imagem, para acompanhamento e ver se tá tudo bem, porque pode sim ser existem convulsões auditivas? Existem convulsões parciais? Existem sim, mas precisa ser avaliado. E se for convulsão, tem que entrar com medicamento e ver se esse medicamento consegue reduzir essas questões, tá bom? Muito bem. Oi, Brenda! 2 meses de paralisia sem movimento, só o lábio inferior tá melhorando, o superior tá fraco, o que fazer para voltar? Brenda, eu lembro de eu ter te avaliado aqui, né? O seu caso é um caso bem importante, mas o que a gente precisa fazer é não focar no lábio abrir, não focar em sorrir, tá? A gente tem que focar primeiro na constrição. Então, muito cuidado com o quanto você no seu dia a dia tá tentando abrir o sorriso, forçar para abrir, ganhar força para abrir. Por quê? Você já tá com 2 meses de paralisia. Então, o seu caso é um caso importante que pode sim ter uma dificuldade maior para os movimentos serem mais harmônicos e acontecerem de uma forma equilibrada, tá? Então a gente já tem que ter esse cuidado muito maior do que um paciente que está com 1 mês de paralisia e já está retomando os movimentos muito bem. A gente tem que cuidar, o seu rosto, ele está se tornando aquele rosto de cristal, que a gente tem que olhar com muito cuidado e cuidar também com o que está sendo feito por ele. Então o que a gente vai focar? O que eu posso te dizer, o que fazer para voltar é focar em constrator, em trazer o rosto para frente, a contração da boca para a boca de assobio, mas sem fazer exercícios de bico. Então, o ideal realmente, Brenda, é fazer um tratamento para que essas limitações que você teve durante esses 2 meses, porque durante 2 meses os músculos começaram a tracionar demais. Então, por exemplo, você falou que o seu lábio inferior está melhorando. Talvez você comece a ter uma contração maior de músculos que tracionem o seu rosto para baixo. E aí, eles tracionando para baixo e não terem um relaxamento e não terem as orientações adequadas para soltar, eles vão continuar puxando para baixo e não vão deixar a contração dos músculos dilatadores superiores, né, que são do lábio superior, começar a contrair. Então, apesar de eles poderem começar a ter uma capacidade, não vai aparecer essa contração porque tá puxando para baixo, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, porque eu sei que é desesperador e eu sei que a gente quer sorrir muito e aumentar e subir o lábio, mas o foco principal para que lá na frente você não tenha um comprometimento maior ainda é em fechar o olho e contrair lábios, ok? Muito bem. A Isa respondeu, entendi, obrigada por esclarecer. E sim, desde que a cincinesia apareceu, por isso vai fazendo o tratamento correto, não piorou, só está instável mesmo. Gente, isso é maravilhoso mesmo. Obrigada, Isa, obrigada por contar. A Patrícia Gomes perguntou, com 1 ano e 6 meses, já tem cincinesia? Se você não se recuperou completamente e se o seu rosto tem alguma contração, provavelmente você tem cincinesias. As cincinesias começam a aparecer com 3 a 4, 5 meses, depende. Se você fez o tratamento inadequado com eletro, ela começa a aparecer antes. Com 3 meses você já pode ter cincinesias. Se você fez o tratamento mais certo, ele pode demorar 4, 5, às vezes 6 meses para começar a aparecer, tá bom? Mas com 1 ano e 6 meses, se você sente que você fecha o olho e a boca mexe sozinha, ou fala e o olho fecha mais, fecha sozinho, isso é uma cincinesia. A Cícera. Além da paralisia, tive tonturas e não consegui fazer nada. Até para levantar já era difícil.
Pode me falar se ter zumbido na cabeça do lado afetado é normal? É isso? E o que fazer? Se a sua lesão for uma lesão tipo paralisia de Bell, né, que parece a paralisia de Bell, não tem uma outra causa, você provavelmente teve uma síndrome de Hansen-Hunt, que é a afecção do nervo facial pelo vírus da herpes zoster. E aí ele normalmente pega tanto o nervo facial quanto o vestíbulo coclear, que é aquele que eu falei do zumbido que a gente falou agora há pouco. Então esse zumbido não é por causa da paralisia facial, é porque o vírus pegou um outro nervo. E aí o que você tem que fazer é procurar um tratamento específico para zumbido. É um profissional que vai tratar alterações vestibulares. Então, por exemplo, aqui na nossa equipe a gente é especializado em tratamento de paralisia facial. A gente não vai mexer com isso porque não é nossa especialidade. A gente sabe muito bem que o que a gente quer é trazer o melhor resultado o mais rápido possível dentro das possibilidades. A gente tem que levar em consideração isso. Só que nós não somos especialistas em tratamento de alterações vestibulares, alterações como zumbido. Então, se a gente fosse tratar, ia demorar muito, ia ter muito erro e acerto, mas muito erro porque não é o que a gente sabe fazer melhor. Então eu indico você a procurar um profissional que saiba tratar muito bem alterações vestibulares, tá bom? Então pode sim ser normal se a sua causa for, e provavelmente é, uma síndrome de Hansen-Hunt. Muito bem. A Paty perguntou, após a aplicação de Botox, suspende as sessões de físio durante os meses de duração da toxina ou não? Você vai suspender as sessões por 15 dias. Então, por 15 dias após a aplicação da toxina, você não pode mexer no rosto. Então, não pode massagear, não pode fazer bolsa de água morna. Passando esses 15 dias, você deve voltar para a terapia, para a sessão, porque é isso que vai fazer com que essa janela que você tá de aplicação da toxina faça com que você ganhe tantos resultados que eles passam a ser mais permanentes. Então, qual é o objetivo da toxina? É transpor uma barreira que a gente não consegue mais transpor com a terapia, somente com a terapia. Então, é isso que a gente quer. Então, se você tem que fazer a sessão para que aproveitar como o seu rosto tá, aproveitar o resultado da toxina para você conseguir evoluir mais, ok? Muito bem. Os ângulos de depressores da boca não fazem a curvatura total do lado do paralisado, apenas quando faço atividade da boca, mas volta logo, a Patrícia perguntou. Então, Patrícia, vamos ver. Quando a gente tem um músculo que tem sincinesia, ele não necessariamente é um músculo que consegue contrair na hora do movimento e relaxar quando você para de movimentar. Então, por exemplo, ontem eu fui dar uma aula no Fellow de Cosmiatria aqui do Instituto Boggio e é para cirurgiões plásticos e dermatologistas. E aí eu explico como que eles vão avaliar o músculo para saber qual é o local de aplicação. E uma das minhas explicações é: a avaliação do músculo para aplicação de toxina é diferente da toxina para paralisia facial, é diferente da avaliação para aplicação numa porção estética. Por quê? Porque naquele músculo que tem sincinesia, se eu pedir o movimento, ele não vai conseguir fazer. Ele vai estar tão contraído e tão sem controle que ele vai contrair em qualquer outra hora, mas na hora que eu tô pedindo ele não vai fazer. Então, por exemplo, vamos lá. Ó, se eu tô aqui, ó, eu vou sorrir e eu tenho uma sincinesia de depressor de ângulo da boca e contratura aqui. Se eu pedir esse movimento aqui, ó, ele não vai sair. Ele vai sair, ó, aqui e aqui vai ficar travado. Ele não vai sair. Então, o depressor do ângulo da boca, ele provavelmente não vai contrair do jeito que você quer. Por quê também? Eu tenho não só a sincinesia e contratura desse próprio músculo, eu tenho de dilatadores também. Então, normalmente, a sincinesia de um músculo está acompanhada por sincinesias de outros músculos. Então, os dilatadores que têm uma sincinesia vão subir o canto da boca para cima e não vão deixar ele descer, tá? Então, isso é normal acontecer. Um músculo que tem sincinesia não significa que ele consegue contrair na hora que ele tem que contrair e relaxar na hora que ele tem que relaxar. Ele é capaz de se contrair, mas não no momento certo.
A paciente com diagnóstico de herpes zoster e ainda episódios de zumbido é normal? Dependendo do grau de lesão no nervo vestíbulo coclear, pode acontecer sim, tá? Ele pode permanecer com esse zumbido, mas pra gente saber se ele vai permanecer e se a lesão é significativa para permanecer, ele tem que tratar. Olha só que interessante. Ah, é normal ter zumbido? Pode ser normal. Mas como eu vou saber se eu vou conseguir melhorar ou não se eu não trato? Então, para eu dizer se esse paciente vai permanecer com zumbido, ele tem que tratar com um especialista para a gente testar se ele realmente vai permanecer ou se com o tratamento ele vai conseguir diminuir. Ou seja, o que significa testar? Ver se o zumbido está ali porque a lesão foi tão importante que você não consegue reduzir, ou se você com a intervenção consegue diminuir essa consequência porque a lesão não foi tão importante, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que mais. Fui diagnosticada com paralisia de Bell há uma semana. Realmente não sabia que choque termal poderia causar isso. Achava que era a lenda. Biju Baby French. É o seguinte, na verdade, o choque térmico, ele não causa a paralisia. Ele é um fator para que a sua imunidade, que já não tá legal, caia ainda mais e permita que o vírus reative. Então, ele não é uma causa, mas ele é um fator que pode sim favorecer. Mas antes disso, o seu corpo tem que estar ali, ó, meio que no limite. Então, eu não sei se eu cheguei a contar aqui. Quando eu fui viajar, né, na outra semana, eu fui um dia, eu tava lá no meio do Mato Grosso, que é um calor. E a gente foi fazer um passeio que era bem no sol e que tinha que andar e tinha que subir umas pedras. Então, ele era cansativo e muito calor. Depois desse passeio, a gente foi pra cachoeira. Eu terminei o passeio, eu falei assim, eu acho que eu tô com Covid, porque eu estava me sentindo tão mal, com o corpo sentido tão com sensação de doente, que eu achei que eu fosse realmente ali, ó, falei, pronto, acabou pra minha viagem, porque eu não conseguia, eu tava assim, o corpo exausto e a sensação de doente, sensação de febre. Na verdade, o que aconteceu ali? Eu gastei tanta energia do meu corpo pra manter as temperaturas, calor muito alto, eu tinha que abaixar a temperatura. Logo na sequência, água fria, eu tinha que aumentar a temperatura e a distância era muito grande, que eu quase realmente fiquei doente. Eu acredito que, na verdade, eu não tenha ficado doente porque, por uma iluminação, sei lá da onde, nessa viagem eu não exagerei em comida e bebida. Então, eu tava conseguindo manter uma alimentação meio saudável e antes da viagem eu também tava com uma alimentação mais ou menos. Então, eu acho que só foi por isso. Por quê? Se eu tivesse numa alimentação ruim, bebendo pouco, bebendo muito, dormindo pouco e bebendo muito, provavelmente minha imunidade ia estar ruim e eu teria ficado doente. Então, essa é a questão, tá? E assim, não demorou muito pra eu comecei a sentir essa sensação de corpo quente, que eu ia como se eu fosse ficar doente. Foi imediato. Eu sentei no carro pra ir pro hotel e já comecei a me sentir mal, tá? Então, não demanda muito tempo. Vamos lá. A Batista, 4 anos com paralisia facial. Tive com 7 meses de gestação e infelizmente a minha não voltou. Eu sofro muito com isso. Imagino o quanto você deva sofrer. Depois de 4 anos estou com problema na minha visão. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que você respondeu mais, tá? Muito bem. Não, você não respondeu mais. O que a gente precisa ver? Pode sim ter uma alteração visual e pode tanto de foco, né, de acuidade visual, quanto de
pela lubrificação ruim, pelo piscar estar inadequado, você pode ter afecções, então úlceras, pode ter irritação de córnea, pode ter uveíte, então tudo isso pode acontecer. A primeira coisa que você tem que, primeiro, acompanhar com o oftalmologista e ver que colírio você está usando no seu dia a dia e se você está usando colírio. Porque por mais que o olho feche, o piscar pode não ser adequado e aí você precisa sim usar um colírio sem conservante mesmo que o olho feche, para compensar um pouco o fato dele não estar lubrificando direito porque o piscar está inadequado, tá bom? A Brenda falou, tem umas 3 semanas que parei, eu tava fazendo eletro, né, o choque, tô só fazendo alongamento, muita compressão morna, a físio agora passou exercícios focando no fechamento do olho e bico. Muito bem. Olha lá, a Milena falando, aconteceu exatamente comigo isso na praia, meu sorriso melhorou muito, acredito que o emocional ajudou, porém o olho não vi muita melhora. O que posso fazer para ajudar? Olha, se você tá me dizendo que o seu sorriso melhorou muito, mas que o seu olho você não viu melhora, o tratamento com certeza vai te ajudar, tá? Por quê? O olho, ele tem uma tendência sim a ter uma boa melhora. Só que se ele não melhorou, são fatores que estão interferindo. Então, provavelmente o movimento normal do seu olho não está adequado. E isso pode ser por interferência de outros músculos. Então, vamos pensar. O olho, para ele fechar, ele tem que estar muito leve. Ele tem que ter só contração de porção palpebral. Só contração de porção palpebral. Qualquer outra contração de sobrancelha, de testa, ao redor do olho, da região da bochecha, vai alterar o fechamento do olho. Então, se o seu sorriso melhorou e o olho ainda não, me leva a crer, tô criando uma hipótese aqui porque eu não conheço seu rosto, me leva a crer que é muito uma alteração de controle do movimento do olho. Então você tem que procurar um tratamento para primeiro avaliar como que tá o controle do fechamento do olho, se o seu olho tá fechando corretamente com o movimento, tá bom, tá só contraindo porção palpebral. Se tem alongamento da pálpebra o suficiente, então tudo isso para te ajudar. Então assim, pelo que você tá me falando, eu tenho quase certeza que o seu olho tem como fechar melhor com o tratamento correto. Mas porque é muito difícil uma paralisia de Bell, uma síndrome de Hansen-Hunt, ter movimento de dilatadores e não ter fechamento do olho. Quando isso acontece é porque o tratamento não tá legal, tá? Muito bem. A Biju Baby Friend falou: fiquei com vento na cara por 2 horas na praia e como consequência fui diagnosticada com paralisia de Bell. Provavelmente tem essa questão dessa alteração, tá? Olha, eu vou entrar na conversa de vocês aqui, tá? Cícero, é o seguinte, não é o médico que vai dizer que vai melhorar o seu rosto ou não, tá bom? O médico, ele vai fazer o diagnóstico, mas não é ele que vai melhorar esse zumbido ou não. Ele pode sim trazer até algum medicamento, mas o tratamento com um profissional especializado é o que vai fazer você melhorar, tá? A Fabiane perguntou, percutir na musculatura fraca é um estímulo? É um estímulo. Mas aí eu vou te perguntar, você tem certeza que ela tá fraca? Por quê? Já pensou se você percute numa musculatura que tem contração, mas não consegue gerar movimento porque ela está contraída demais e outros músculos estão restringindo? Então, tenha muito cuidado com isso.
Muitas vezes a gente acha que é fraqueza muscular e que o músculo não tem capacidade de contração e na verdade ele tem. E a gente fazer a percussão vai piorar essa situação, porque você não vai justamente tratar a causa do problema, que são as restrições, por exemplo, quando tem a presença de uma cincinesia. Então, eu não recomendo você fazer a percussão na musculatura se você não tiver completa certeza absoluta que esse músculo está com pouca capacidade de contração. Isso é muito perigoso. Por isso que eu falo que o uso do massageador é um risco. Porque se você vai colocar um massageador num músculo que tem contração e que o movimento não acontece por restrição, quando você coloca isso, você vai deixar ele mais direcionado para a contração e não vai diminuir o problema, que são as restrições, que são as cincinesias que estão puxando no sentido contrário. Brenda, o ouvido tampado não necessariamente está relacionado com o zumbido, são duas coisas diferentes, tá? O zumbido, que é aquele barulhinho mesmo, um zumbido tipo abelha, mais ou menos assim, ele está relacionado com o nervo vestibulo-coclear. Agora, o ouvido tampado, não. O ouvido tampado está relacionado com o nervo facial, que tem uma contração, que pode contrair um músculo que chama estapédio, que fica dentro do ouvido, e ele puxa o tímpano. Então, se esse músculo está em contratura, porque o rosto está muito estimulado, ele também pode ter a sensação de ouvido tampado, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Tô lendo os comentários de vocês aqui para ver se tem alguma pergunta para mim. A Cícera perguntou: outra coisa que eu gostaria de saber antes da paralisia, eu fazia musculação. Até então, eu não voltei. Posso voltar a treinar? Cícera precisa saber como que fica seu rosto e quanto tempo faz que você tem a paralisia. Por quê? O que acontece? Quando você faz a musculação de peitoral, de ombro, de abdômen, isso traciona mais o seu rosto para baixo, então isso pode atrapalhar sim, tá? Mas precisaria entender um pouquinho melhor de quanto tempo faz que você teve a paralisia. A Célia perguntou: é normal o paladar ficar com sabor salgado? Sim, é normal. Tá? É normal porque a paralisia facial ela é responsável pela sensibilidade de 2/3 da língua. Então, imagina aqui, ó. Ai, credo, vou mostrar a língua pra vocês, ó. Daqui pra cá é nervo facial. E aí, ó, se você teve a paralisia do seu lado, desse lado aqui, esse pedaço ele tem uma alteração de paladar e pode sim, tá bom? Muito bem. Muito bem. Ela, na gestação, realmente aumenta um pouquinho essa chance de ter, infelizmente, algumas mulheres têm mais chance de ter cincinesia, sim. A Suzy Físio, a minha atual paciente reclama reclama da visão. O oftalmo disse que está tudo bem, usa colírio e óculos. Após iniciarmos as físio, ela relata também melhora da visão. Sim, pode melhorar, porque o fechamento ocular pode ficar melhor. Como saber em que fase da paralisia eu estou? Hoje eu estou com 23 dias e não vejo melhora. O olho eu vejo melhora, mas na boca não. Então tá. Na fase flácida da paralisia é quando você não tem nada de movimento. Então, se Fábia, você teve a paralisia e ela realmente paralisou, nada mexia desse lado do rosto, a sobrancelha não subia, o olho fechava, a boca não mexia nada, essa é a fase flácida. Agora, você está me dizendo que você já teve um começo de melhora no olho. Então, isso significa que você já passou para a fase de recuperação do movimento. Você já tem uma capacidade de contrair um pouco mais o movimento, tá? Contrair um pouco mais os músculos do rosto. Então, você está na fase de recuperação do movimento. A fase de sequela começa quando você começa a aparecer cincinesias ou contraturas que não tem como a gente reduzir facilmente. E isso começa a partir de 4 a 5 meses. Mas tudo que você faz hoje no seu tratamento
vai sim determinar se você vai ter mais ou menos sequelas. Não é só a lesão, é a própria o tratamento também. Se você tá fazendo um tratamento errado, você pode ter mais sequelas do que se você não fizer nada, tá bom? O que é um tratamento errado? Um tratamento que usa eletroestimulação, que usa gelo, que passa mímica para você, que faz você fazer exercícios de contrair o rosto e fazer expressões faciais em casa. Tudo isso pode piorar e fazer você ter mais sequelas ou ter até sequelas mesmo que você não tivesse, tá bom? A Patrícia Gomes perguntou, Grazi, por que o olho paralisado fica menor? Porque se você já está numa fase de sequelas, ou seja, tem cincinesias, esse músculo aqui que chama orbicular do olho, ele fica contraído. Então, ó, quando ele contrai, ele diminui o olho. Então, quando ele tá relaxado, ele tá aqui. E quando ele contrai, ele diminui o olho. Isso é por uma contratura da porção orbitária do orbicular do olho. E as cincinesias também cada vez fazem com que ele diminua mais. Vamos lá. A Mônica, minha filha tem 7 anos e está na 4ª paralisia. Gostaria de saber como faço para o olho dela fechar 3 vezes do lado esquerdo e 1 vez do lado direito. Mônica, o que eu tenho para orientar para você primeiro você tem um bom otorrino para acompanhar sua filha? Porque existe uma síndrome que chama síndrome de Melkerson-Rosenthal, que é uma síndrome que dá paralisias faciais recorrentes, tá? Caso seja diagnosticado a síndrome de Melkerson-Rosenthal e sua filha está com 7 anos e 4 paralisias, a frequência está muito alta. Então, precisa realmente fazer uma investigação muito grande para ver quais são as causas dessas paralisias tão frequentes. Porque pode sim existir a possibilidade de fazer uma cirurgia que chama cirurgia de descompressão, que ela vai possibilitar que o osso onde passa o nervo facial fique mais largo e diminua a incidência de paralisia facial na sua filha. Porque com 7 anos, 4 paralisias é muita coisa, tá, Mônica? Então, assim, não leve isso como, ai, tá tudo bem, aconteceu de novo. Não, vão investigar para ver e realmente analisar se não existe a possibilidade disso para que não aconteça outras vezes, tá? Depois me manda uma mensagem um pouco melhor explicando quando foi, se realmente é por paralisia de Bell ou o que tá acontecendo aí, para eu te ajudar nesse processo de investigar. Porque assim, ok, você vai tratar, a gente vai tratar o que tá acontecendo e cuidado com esse físio toda noite, porque a frequência é muito alta, tá? Não é assim que a gente trata corretamente. Isso vai, primeiro, estressar a sua filha e é um estímulo muito grande pro rosto e não é assim. Bom, mas mais do que isso, a gente também tem que pensar em prevenção de novas. Olhar o corpo dela como um todo, no sentido, como que tá a imunidade, como que tá a alimentação, como que tá sono, como que tá controle de estresse. É uma criança de 7 anos, mas elas também ficam estressadas. Então, assim, me manda mensagem, me preocupou, fiquei bastante, assim, preocupada com relação a isso, porque a gente tem 2 objetivos aí. Primeiro, tratar o que já tem e segundo, prevenir para as próximas, tá? Para que isso não aconteça de novo. A toxina, a Patrícia perguntou, a toxina é aplicada onde tem contração ou não? A contração, se tem cincinesia, tem contração. Então, vai ter contração. A questão é, qual é o seu objetivo com a aplicação da toxina? Você tem o objetivo de diminuir a cincinesia? Então, você vai aplicar no músculo que tem cincinesia. Tá? Então, o que a gente precisa ver primeiro é qual é o objetivo, em que fase que o paciente está e quais são os músculos que se a gente aplicar, vão possibilitar uma reabilitação melhor desse paciente. Então, se o músculo tem cincinesia, por mais que ele não se movimente, ele tem contração,
tá? E você vai avaliar. Se o depressor do ângulo da boca, apesar de não ter movimento, ele tem uma sincinesia que restringe o sorriso, restringe a fala, você vai aplicar nele. Bruno, fui diagnosticado com paralisia de Bell faz 2 dias. Devo aguardar a primeira semana para começar o tratamento? Não, Bruno, não deve aguardar. Tem que começar já. Principalmente para você receber as orientações que vão começar o seu tratamento da forma correta. Porque se você esperar, primeiro que você vai ter que começar a ter um comprometimento de encurtamento de pele aí. E segundo, que nesse meio tempo você pode se angustiar para começar um tratamento e começar a buscar coisas que não são indicadas para tratamento correto. Então não tem que esperar não, tem que já começar. Muito bem, vamos ver. A Brenda perguntou, bolsa de água morna na orelha ajudaria a relaxar esse músculo para o tampão passar? Não, porque ele é bem lá dentro, Brenda. A Cícera falou que ela já tá com 2 anos já, mexo o olho quando sorriu. A única coisa que está me incomodando é essa questão do zumbido, que está muito forte essa semana. E só me dá quando vou dormir ou quando volta a treinar, é isso? Então, quando volta a treinar, pode estar relacionado sim. Eu não entendo tanto de zumbido, por isso que eu não posso te ajudar. Gente, vocês têm que saber em quem que vocês vão procurar. Então, procure profissionais que vão te ajudar com relação a isso do zumbido. E o zumbido, a única coisa que eu sei é que o zumbido algumas vezes fica mais forte quando a gente vai dormir, porque fica no silêncio, né? Ele tá acontecendo quando você tá acordada, mas você não sente tanto porque tem outros barulhos, tá bom? A Fábia falou, pois então, a Físio tá fazendo tudo errado. Mandou eu colocar gelo, toda sessão coloca choque. Não, Fábia, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso vai te levar a mais sequelas, tá? Ou até se você não tivesse a ter. Murilo Maria perguntou, a sobrancelha não sobe, pálpebra caída. Vai melhorar ou vai ficar assim? Sei que tem um micropóreo próprio para ocluir o olho, você pode dizer? Então vamos lá. Eu precisava saber como que tá o seu rosto, se você tem alguma contração no seu rosto. Porque às vezes a sobrancelha no olho e a pálpebra estar caída está relacionada. A sobrancelha não subir e a pálpebra estar caída não está relacionada com falta de capacidade de contração de frontal, por exemplo, e flacidez na pálpebra. Pode estar relacionado com contratura de corrugador e orbicular do olho, que quando você tenta levantar a sobrancelha, ela não levanta porque os músculos estão puxando. E a pálpebra que parece caída pode ser porque esse músculo está contraindo demais, ó, esse músculo de fechar o olho, fechar a porção orbitária, né? Tá contraindo demais e puxa ela para baixo. Então precisa saber muito bem se é realmente uma flacidez ou se são músculos que estão puxando para baixo. Vou pegar a fita para você. A fita é essa daqui, ó. É a fita de remoção sem dor da Nexcare, tá? Essa daqui, ela é azulzinha dentro. Ai, tá tudo cheio de fita colada que eu uso pros pacientes. Ó, ela é azulzinha dentro, tá bom? Só pode ser essa fita. Ah, pode micropóreo? Não. Pode transpor? Não. Pode esparadrapo? Não. Pode bandagem? Não. Pode fita crepe? Não. Tá bom? Muito bem. A Dai falou, a alimentação ajuda muito no zumbido, é verdade, Dai, ajuda muito. A cafeína, a bebida doce, bebida alcoólica, piora o zumbido. Super verdade, Dai, muito obrigada. A Fábio, tampão não é indicado, não, de jeito nenhum, porque seu olho fica aberto abaixo do tampão, certo? Muito bem, gente, perguntas todas respondidas. Hoje vocês me aguentaram com cara lavada, porque nem maquiagem eu fiz. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Ai, a Brenda perguntou. A paralisia de Bell pode ser causada por 2 tipos de vírus ao mesmo tempo?
Recebi meus exames hoje, deu reagente pro citomegalovírus e Epstein-Barr. Amanhã eu vou no otorrino. Você precisa ver o que tá reagente. Tá reagente porque o vírus está ativo ou tá reagente porque você tem anticorpos? São dois reagentes diferentes, tá? Então, não necessariamente que deu positivo o reagente é que o vírus está ativo, tá bom? Muito bem, gente, ó. Boa noite para vocês. Semana que vem tem live de análise de movimentos que eu prometi pra vocês, tá? Então semana que vem tem live de análise de movimentos. Beijo, boa noite e até daqui a pouco.